Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Álgebra Linear. Hoje nós vamos continuar falando de autovalores e autovetores. Vamos estudar algumas propriedades desses conceitos. No vídeo anterior, nós vimos que a gente podia usar a matriz de um operador linear para conseguir calcular os autovalores e autovetores. Lembre que, de fato, toda transformação linear pode ser representada por uma matriz, fixado as bases, assim como toda matriz define uma transformação linear. No caso de operadores, toda matriz quadrada define um operador linear, assim como todo operador linear pode ser representado por uma matriz. Mas essa representação depende da base que eu escolho. Será que se eu escolher uma base diferente para representar o meu operador, os autovalores e autovetores vão mudar? Para entender como isso vai acontecer, vamos considerar então um operador linear de V em V e duas bases, uma base que eu estou chamando aqui de A caligráfico e outra de B caligráfico. Então, A maiúsculo vai ser a matriz do meu operador relativa a essa base A caligráfico, enquanto B vai ser a matriz relativa à base B. Antes da gente ver o que acontece com os autovalores e autovetores, observe o seguinte. Olhem essa conta aqui. Eu vou pegar um vetor cujas coordenadas estão escritas relativas à base B. Aplico a matriz mudança de base, que muda da base B para a base A. Então, o que eu obtive aqui foram as coordenadas de V, agora não mais relativos à base B, mas sim relativos à base A. Em seguida, eu estou aplicando a transformação linear relativa à base A, tanto no domínio quanto no contradomínio. Ou seja, o resultado de tudo isso aqui é T de V escrito relativo à base A. Por fim, eu mudo da base A para a base B, ou seja, o que eu obtive no final das contas é T de V relativo à base B. Mas T de V aplicado na base B é a mesma coisa que multiplicar B por V escrito na base B, ou seja, essas três primeiras matrizes aqui são exatamente a minha matriz B. Por outro lado, a matriz que apareceu bem aqui no meio é a minha matriz A. Observe ainda que essa matriz mudança de base é a inversa dessa matriz aqui, porque essa muda de B para A, essa muda de A para B. Se eu multiplicar as duas, eu vou ter identidade no final das contas. Então, o que eu estou fazendo aqui é escrevendo a matriz B como a inversa de uma matriz, vezes A, vezes essa matriz M. Toda vez que eu consigo escrever duas matrizes dessa forma, essas matrizes são chamadas de semelhantes. A gente vai voltar a usar matrizes semelhantes mais para frente. Então, o que a gente acabou de ver aqui é que duas matrizes que representam o mesmo operador linear, mas considerando bases diferentes, para essa matriz eu considerei tanto no domínio quanto no contradomínio a base A, enquanto para essa a base B, a relação que eu tenho entre elas é que elas são semelhantes, ou seja, que eu consigo escrever elas através dessa matriz invertível M, que são as matrizes de mudança de base. Ok, mas o que tudo isso tem a ver com meus autovalores e autovetores? Vamos ver. Vou pegar as duas matrizes A e B e vou ver o que acontece com meus autovalores e autovetores. A gente acabou de ver que eu consigo escrever B em função da A dessa forma aqui. Bem, se B é um autovetor da minha transformação linear ou da minha matriz B associado ao autovalor lambda, então BV é igual a lambda V. Multiplicando essa matriz M, a matriz mudança de base, dos dois lados, eu vou ficar com M vezes BV igual a M vezes lambda V. Bem, esse escalar pode vir para fora, eu posso primeiro fazer a multiplicação de M vezes B para depois multiplicar V. Mas observe o seguinte, se eu multiplicar M dos dois lados aqui nessa expressão, eu vou obter que M vezes B, que é o que aparece aqui, é a mesma coisa que M vezes M a menos 1, que vai dar identidade, vezes A vezes M. Ou seja, M vezes B é a mesma coisa que A vezes M. Ou seja, A vezes M vezes V é igual a lambda vezes MV. Fazendo a associatividade aqui da multiplicação de matrizes, eu tenho que A multiplicado por MV é igual a lambda multiplicado por MV. Ou seja, M vezes V, que é um vetor, é autovetor da matriz A associado ao mesmo autovalor lambda. O que isso aqui está dizendo? Que duas matrizes semelhantes sempre vão ter os mesmos autovalores.
E os autovetores não são os mesmos, mas se V era um autovetor de B, MV vai ser um autovetor de A. Mas isso é meio óbvio, né? Pense o seguinte, V era o meu vetor escrito na base B. M, na verdade, é a matriz que muda da base B para a base A. Então, M vezes V vai representar o mesmo vetor de V, só que agora escrito na base de A. De forma geral, aqui está o resultado que a gente acabou de provar. Se B e A são matrizes semelhantes e V é um autovetor de B associado a lambda, então M vezes V é um autovetor de A associado a um mesmo autovalor. Esse resultado é bem importante porque ele está garantindo para a gente que não importa qual a base que eu escolho para o meu espaço vetorial, do domínio, do contradomínio, do meu operador, que os autovalores das matrizes que representam esse operador, seja numa base ou seja na outra, são sempre os mesmos, e os autovetores também são os mesmos mediante a devida troca de coordenadas, né? Mediante que eu escreva as coordenadas desse vetor relativo à mesma base ou faça a mudança de base de acordo com a matriz de mudança de base. Vejamos mais algumas propriedades de autovalores e autovetores. Observe que eu posso falar de autovalores e autovetores tanto do ponto de vista de operador linear quanto de uma matriz quadrada. Acabam sendo conceitos equivalentes. Esse resultado aqui está enunciado em termos das matrizes, mas eu poderia muito bem enunciar em termos do operador, fazendo a devida conversão para a matriz que representa o operador e vice-versa. Então, dada uma matriz quadrada, nós temos que se a matriz é triangular, os autovalores são os elementos da diagonal, os A e I. Temos também que se a matriz é invertível com autovetor V associado ao autovalor lambda, então esse mesmo elemento, esse mesmo vetor, vai ser autovetor da inversa de A associado ao autovalor 1 sobre lambda. Observe que aqui não está escrito explicitamente, mas está dizendo que lambda tem que ser não nulo, porque senão não faria sentido a divisão 1 sobre lambda. E a terceira propriedade diz que as matrizes A e A transpostas possuem os mesmos autovalores. Vamos ver a demonstração dessas três propriedades. A primeira é bastante simples. Vamos olhar para o polinômio característico associado à matriz A, ou associado ao operador representado pela matriz A. Vai ser o determinante de A menos lambda I. Aqui a gente está fazendo para o caso da matriz A sendo triangular superior, mas para o caso de triangular inferior seria extremamente análogo. A hora que eu fizer a matriz A subtraído de lambda vezes a identidade, eu só vou alterar os elementos da diagonal. Então, se a matriz era triangular superior, antes de eu fazer essa subtração, depois continua sendo. Se ela é triangular inferior, vai continuar sendo triangular inferior. Mas o determinante de uma matriz triangular, nós vimos lá nos primeiros vídeos, que era o produto dos elementos da diagonal. Então, esse determinante aqui, que resulta no meu polinômio característico, é A11 menos lambda vezes A22 menos lambda até a multiplicação de ANN menos lambda. Mas os autovalores da minha matriz A são as raízes desse polinômio característico. Bem, mas para esse produtório aqui seja zero, basta que basta que um desses elementos seja zero. Mas para que algum desses elementos seja zero, ou lambda tem que ser A11, ou lambda tem que ser A22, ou lambda tem que ser assim por diante, até ANN. Ou seja, os autovalores são os elementos da diagonal. Isso facilita muito a nossa vida quando a matriz é triangular. Vamos provar agora o segundo resultado. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é provar que esse lambda não pode ser zero. Mas observe o seguinte, a matriz A é invertível. Se ela é invertível, nós provamos alguns vídeos atrás que o núcleo da matriz A, ou o núcleo da transformação associada à matriz A, só contém o nulo. Mas no vídeo passado a gente mostrou que o zero era autovalor se e somente se o autovetor associado teria que estar no núcleo também. Mas espera aí, o núcleo só contém um zero, então não tem como ter um autovetor no núcleo, porque o nulo nunca é autovetor. Ou seja, não tem como o lambda igual a zero ser autovalor. Por isso eu tenho certeza que para uma matriz invertível, zero nunca é autovalor. Ok, agora que eu sei que o zero não é autovalor, vamos provar que o V é autovetor também na inversa associado a esse autovalor aqui. Bem, A vezes V era lambda V, porque V era autovetor de A, associado ao autovalor lambda. Vou aplicar a inversa dos dois lados. Desse lado aqui vai acabar resultando a identidade, que vai dar a identidade vezes V, que dá o próprio V. Do outro lado, eu fiquei com a inversa de A vezes lambda V, mas graças às propriedades de matrizes, o escalar pode vir para fora.
e eu fiquei com V igual a lambda vezes a inversa de A vezes V. Eu posso passar esse lambda dividindo, porque ele não é zero, e vou obter então que a inversa da A vezes V é igual a 1 sobre lambda vezes V. O que mostra que V, que não era nulo, porque ele era um autovetor da A, é autovetor da inversa de A associado a um número, ao escalar, ao alto valor, 1 sobre lambda. Por fim, vamos provar que A e A transposta possuem os mesmos autovalores. Para isso, vamos olhar para o determinante, para o polinômio característico da A. O polinômio característico da A é o determinante de A menos lambda I. Mas a gente viu lá nas propriedades de determinante que o determinante de uma matriz era igual ao determinante da transposta dela. Então, isso é igual ao determinante da transposta de A menos lambda I. Mas fazer A menos lambda I, depois transpor, ou transpor essa matriz, transpor essa e daí fazer a subtração, dá na mesma. Então, isso é igual ao determinante de A transposta subtraída de lambda vezes I transposta. Bem, mas a identidade transposta é ela mesma. Então, isso é determinante de A transposta menos lambda I. Mas espera aí, aqui eu cheguei no polinômio característico da A transposta. Ou seja, a matriz A e a matriz A transposta possuem exatamente o mesmo polinômio característico. Se possuem o mesmo polinômio característico, vai possuir as mesmas raízes, logo os mesmos autovalores. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero calcular os autovalores, se eles existirem, de uma transformação linear que vai de R3 em R3 dado pela seguinte regra. T de x, y, z é 4x, 253x mais 2y e menos raiz de 2x mais 99y menos z. Bem, vou fazer a matriz dessa transformação linear. Aplico T nos elementos da base canônica de R3, vou fazer a matriz em relação à base canônica, poderia fazer em qualquer outra, né? Nós vimos no começo da aula que poderia montar a matriz relativa a outra base, os autovalores iam ser exatamente os mesmos. Vou calcular em relação à base canônica, que é mais conveniente, acaba sendo mais fácil. Bem, para 1, 0, 0 vai ficar 4, 253, menos raiz de 2, que está nessa primeira coluna. Para 0, 1, 0 vai ficar 0, 2 e 99, que é o que aparece na segunda coluna. Para 0, 0, 1 vai ficar 0, 0, menos 1. Cair nessa matriz aqui. Que é uma matriz triangular. Se é uma matriz triangular, os autovalores são 4, 2 e menos 1. Vamos olhar para mais um exemplinho aqui agora. Vou considerar uma matriz de R4 em R4, dada pela seguinte regra. 3x1 na primeira entrada, 3x2 na segunda, 7x3 mais x4, menos 36x3 menos 5x4. Eu posso calcular a matriz dessa transformação do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Posso também calcular o polinômio característico, do mesmo jeito que a gente já fez em outros exemplos, calculando o determinante de A menos lambda vezes a identidade. Fazendo essa conta, vocês chegam nesse polinômio característico. Observe o seguinte, esse polinômio é um polinômio de grau 4. Eu estou com um polinômio de grau 2 aqui, outro de grau 2, o produto deles dá um polinômio de grau 4. Quem que são as raízes? Eu tenho duas raízes como lambda igual a 3, porque seria lambda menos 3 vezes lambda menos 3. E se eu calcular as raízes desse polinômio de segundo grau, vocês vão ver que vai ter duas raízes iguais também. Lambda igual a 1, lambda igual a 1. Eu não precisava colocar repetidamente, mas vocês já vão ver por que isso é interessante. Note então que o 3 apareceu duas vezes como raiz desse polinômio e o 1 apareceu duas vezes como raiz desse polinômio. Então, fazendo as contas, a gente vai observar que o autoespaço associado ao autovalor 3 vai ser o espaço gerado por esses dois vetores, que são vetores LI. Ou seja, esses dois vetores estão formando uma base para o meu autoespaço associado ao autovalor 3. Em compensação, o autoespaço associado ao autovalor 1 vai ser gerado por um único vetor, que é o 0, 0, menos 1, 6. Ou seja, a dimensão desse autoespaço é 1. Observe que interessante, os dois apareceram duas vezes como raiz, mas os autoespaços associados a eles tinham dimensões diferentes. Essa ideia de quantas vezes eles aparecem como raiz do meu polinômio característico vai ser chamado de multiplicidade algébrica e a dimensão do autoespaço associado vai ser chamado de multiplicidade geométrica. Vamos ver a definição certinho. A multiplicidade algébrica de um autovalor é a quantidade de vezes que ele aparece como raiz do polinômio característico, enquanto a multiplicidade geométrica é o tamanho, a dimensão do autoespaço associado a ele. Quantas
vetores LIs ele consegue gerar. Ou seja, no nosso exemplo anterior, o alto valor 3 tinha multiplicidade algébrica 2, porque ele aparecia duas vezes como raiz do polinômio característico, e multiplicidade geométrica também 2. Em compensação, o alto valor 1 tinha multiplicidade algébrica 2, mas multiplicidade geométrica 1. Ele aparecia duas vezes como raiz do polinômio característico, mas o alto espaço associado a ele tinha dimensão 1. Então, nós vamos ter que a multiplicidade geométrica vai ser sempre menor ou igual à algébrica, né, de um mesmo alto valor, que é o que está escrito nesse teorema aqui. A multiplicidade geométrica de um alto valor é sempre menor que ou igual à sua multiplicidade algébrica. Nós não vamos provar esse resultado porque ele foge um pouco ao escopo da ideia desse curso, mas é um resultado bem interessante e muito útil muitas vezes, ok? Nesse vídeo era isso que a gente queria passar para vocês. Até uma próxima aula!